Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta terça-feira. É claro, uma terça muito aguardada pelo torcedor vascaíno, até porque a janela fecha quinta, o Vasco corre contra o tempo para reforçar o seu elenco e tem reforço chegando na nossa colina histórica. O atacante brasileiro de 25 anos de idade, Cleiton Silva, é aguardado amanhã, quarta-feira, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar um contrato de 5 anos com o Vasco. A gente aqui, neste Acorda Vascão, vai trazer detalhes desta negociação e não apenas detalhes. Tudo o que prometemos, cumprimos. A gente vai trazer aqui detalhes também do jogador. Quem é Cleiton Silva? É atacante? É ponta? É um camisa 9? É um camisa 11? É um jogador de beirada? É um atleta que vem para ser titular? É um atleta que vem para compor elenco? É um atleta bom no cabeceio ou ruim no cabeceio? É um atleta que sabe fazer o facão ou não sabe fazer o facão no setor ofensivo? Tem características de Pablo Verratti ou tem características de David? Tudo isso, você verá aqui neste Acorda Vascão. Se você está assim meio perdido ainda de quem é Cleiton Silva, tenho certeza absoluta, e se pudesse aqui apertaria sua mão nesse momento, você sairá deste Acorda Vascão completamente por dentro de quem é esse novo reforço do Vasco. E como é de manhã, vai chegar aí no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, falando com os seus amigos vascaínos. Dê uma olhada lá, e o Cleiton Silva é um jogador bom, que pode ajudar nessa situação, mas a gente vai contar mais para você na frente do vídeo. E trouxemos até um analista aí, de scout para falar um pouquinho sobre esse jogador a vocês. Além disso, muitas outras informações, vamos falar também sobre bastidores da Vasco TV, que foi ao ar ontem, é claro, mais uma vez, Emiliano Dias, o nosso grande auxiliar técnico do Vasco da Gama, o grande nome desse momento do vestiário Cruz Maltino, falando sobre esse atual elenco, muito feliz após a vitória contra a equipe da Portuguesa neste último domingo. Tudo isso, Vascão, você verá aqui neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, você aí, que está do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, de verdade mesmo, na boa, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Estamos aqui todos os dias mesmo, e 3 vezes ao dia. Esse Acorda Vascão que você está vendo agora é o primeiro vídeo sempre do dia e sempre está aqui nessa hora, às 7 horas da manhã, é de praxe, venha. E se você for membro do canal, terá acesso ao Acorda Vascão já na madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o Acorda Vascão já está para você, membro do canal, à disposição. Além disso, tem Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você aí do outro lado. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, a começar, é claro, falando sobre bastidores da Vasco TV. Pois ontem, Vasco da Gama divulgou os bastidores de Vasco 4, Portuguesa 0. Domingo, no nosso Caldeirão, em São Januário, o Vasco enfrentou a boa equipe da Portuguesa que inclusive se classificou, para as semifinais da Taça Rio, ou seja, vai disputar um título aí nesse início de temporada, nesse primeiro semestre de 2024. Uma das equipes desse campeonato carioca que mais joga bola, é nítido, é de fato evidente, não à toa. No ano passado a Portuguesa, por detalhes não conseguiu a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que ano a ano vem crescendo, vem se destacando e vem conseguindo realmente figurar como uma das grandes equipes do futebol carioca e também até mesmo do futebol brasileiro, dependendo aí da divisão. E o Vasco, neste último domingo, enfrentou essa boa equipe da Portuguesa e conseguiu se destacar. O Vasco não venceu, como a gente costuma dizer aqui no canal, como também, convenceu. O Vasco aplicou uma goleada pelo placar de 4-0 e jogando bola. O Vasco da Gama jogou um bom futebol. O Vasco da Gama foi superior sim, e muito inclusive, à equipe da Portuguesa. E se apertasse mais um pouquinho, o Vasco teria feito 5, 6, 7 e seria uma goleada histórica ontem no Caldeirão. Até porque no final da segunda etapa, a gente viu entrando De Luca, um atleta que não costuma ser muito utilizado por Ramon. Ramon colocou Prachete, Ramon colocou David. Ramon movimentou muito, o seu elenco na noite de anteontem, pois era uma partida já ganha,
contra um adversário que o Vasco não precisaria fazer muitos gols, então foi um jogo importante para dar esse ritmo ao elenco. O Emiliano gostou do jogo, com toda certeza, Ramon gostou do jogo, e a mentalidade que o Vasco da Gama vem realmente a cada partida que passa se transformando é algo que chama muito a atenção. A mentalidade pequena de um Vasco que não colocava mais medo nos adversários, um Vasco que era uma equipe que jogava a Série A do Campeonato Brasileiro para permanecer, uma equipe que jogava um Campeonato Carioca e tinha os pequenos como grandes adversários, né? Não conseguia nem sequer mais assustar os clubes pequenos do Rio de Janeiro, não está mais presente. Vasco de Ramon e Emiliano hoje é uma equipe com uma mentalidade forte, que sabe a grandeza do Vasco e vai fazer de tudo para fazer com que o Vasco da Gama volte a figurar entre os gigantes do futebol brasileiro. A gente vai trazer aí já, né, as imagens, só que antes de trazer eu quero dizer o seguinte: Emiliano no final da partida ele até fala com o grupo. Tá vendo aquelas imagens ali na parede? Nós temos que trabalhar, batalhar para que as nossas imagens estejam ali um dia. Ele está falando de imagens, de títulos que ficam dentro do vestiário de São Januário com os elencos passados. E Emiliano fala isso ao grupo do Vasco. As imagens que aparecem nas paredes, um dia, tem que ser nós desse grupo do Vasco que, se Deus quiser, né, assim, figurando assim as palavras, estejamos ali, né, no futuro próximo. Mas dê uma olhada aí nas palavras super legais de Emiliano Dias, que atestam, afirmam mais do que nunca que o Vasco hoje está entregue em ótimas mãos. A sensação que a gente está tendo no último jogo é a sensação que a gente quer para todo o ano. Mentalidade vencedora, que a gente se propõe de todos os objetivos que a gente propõe, lo vamos a cumprir. Todo lo que está nessa parede, a gente merece estar aí, por lo que a gente fez todo este tempo. Estamos aí. Não deixa passar esta oportunidade. Vamos cumprir esse sonho, cara. Vamos cumprirlo porque a gente merece estar nessa parede. Dale, vamos. Parabéns, porque o primeiro objetivo que a gente tinha no ano era este. E o grupo continua cumprindo o objetivo. Isso é muito bom. O velho este me ensinou de chiquito, de criança, que você, se tem fé e acredita, todo é mais fácil. Todo más fácil. Lo que fica, el objetivo que você en cualquier cosa de sua vida fica longe, se você tem fé e acredita, fica mais perto. Fica muito mais perto. E lo imposible se convierte posible. Cualquier cosa na vida, se você tem fé e acredita. Acostúmbrese a ganar, que está muito bem. Dale, parabéns. Então, torcedor vascaíno, Emiliano Dias e Ramon, de fato, é uma dupla que vai dar muito trabalho. O Vasco esse ano entra para competir. O Vasco esse ano vai fazer com que o torcedor vascaíno tenha um 2024 muito mais tranquilo. E é claro, para competir ainda mais nomes têm que chegar. Mais reforços precisam desembarcar no Rio de Janeiro. O vascaíno pediu, o torcedor cobrou e tem nome aí chegando no nosso Vasco da Gama. Falo com vocês de Cleiton Silva, ou melhor, né, Cleiton Fernandes Silva. 25 anos de idade, brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atacante, 1,84 m, 88 kg. Atualmente veste a camisa do Casa Pia e tem contrato com um clube português até o meio de 2026. Cleiton Silva iniciou a sua carreira lá no Lajeadense, um clube natural do Rio Grande do Sul. Iniciou a sua carreira no Sub-20 ainda do Clube Gaúcho, fez uma pequena, curta passagem no profissional do Lajeadense e durante o Campeonato Gaúcho se destacou com 6 partidas. De fato, não marcou nenhum gol. Porém, pelas partidas que atuou, ele se transferiu para o Juventude. Fez ali o início de 2020 do Juventude. Logo em seguida se transferiu para o Guarani de Sobral. Fez apenas 3 joguinhos, né, com a camisa aí também do Clube Gaúcho, no caso Juventude. E foi para o Ceará ter essa curta passagem no Guarani de Sobral. Com a camisa do Guarani de Sobral, Cleiton Silva teve exatamente 13 partidas e 3 gols marcados. Foi os 3 primeiros gols de profissional do atacante Cleiton Silva. Após, né, esse pequeno destaque, ele se transferiu para uma outra equipe, uma equipe de Natal, o Globo Futebol Clube. Se transferiu para o Globo e aí foi o melhor ano de Cleiton Silva como um profissional. Em poucas partidas com a camisa do Globo, inclusive em 16, ele marcou 10 gols. Foi o melhor período de Cleiton Silva na temporada de 2021, no Campeonato Potiguar, o Campeonato de Natal, onde Cleiton conseguiu de fato mostrar aí um pouquinho do seu futebol. Por se destacar
ele conseguiu aparecer, ter a oportunidade de aparecer em um clube de mais prateleira no futebol brasileiro, que foi o Vila Nova. Ele chegou no Vila Nova em 2021, após esse destaque, né, com a camisa do clube. Entrou em campo com a camisa do clube goiano em exatamente 29 oportunidades. Marcou 7 gols e deu 2 assistências. Virou o ano de 2022 ainda no Vila Nova, como atleta, inclusive tendo seus direitos econômicos ligados ao clube goiano. Em 2022, fez o campeonato estadual no Vila Nova, foi bem, marcou 3 gols e deu uma assistência em 7 jogos. E por ter se destacado com a camisa do Vila Nova, em 2022, ou seja, no ano retrasado, né, o Coritiba o contratou para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, em 21, estava na Série B com o Vasco e teve a oportunidade de subir, né, na Série A em 22, e o Cleiton foi um dos jogadores observados pelo Departamento de Futebol do Coxa como uma peça legal para se ter dentro do seu grupo para a disputa da Série A do Brasileiro, até pela boa Série B que o Cleiton fez com a camisa do Vila Nova, marcando gol até mesmo no Vasco da Gama. Porém, na sua primeira oportunidade, né, na elite do futebol brasileiro, o Cleiton não foi bem. 19 partidas, 2 gols marcados e saiu um pouquinho assim meio que muito apagado. Um nome que não teve muita rodagem, não teve uma boa passagem pela primeira e única vez que disputou a Série A do Brasileirão. Após, né, essa passagem frustrante de fato do Cleiton, ele se transferiu para o Casa Pia. Casa Pia, clube do futebol de Portugal. Um clube, honestamente aqui, de pequena prateleira. O Casa Pia não é um clube grande, inclusive passa longe aí de ser um clube grande de Portugal. É uma equipe que vem tentando aí ano a ano, né, conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. Hoje o Casa Pia é uma equipe que disputa do futebol português, né, a primeira divisão do futebol de Portugal, com o objetivo de se manter. Não tem objetivo de uma Liga Europa, não tem objetivo de uma UEFA dos Campeões, UEFA Champions League, perdão, muito menos. É se manter na elite do futebol português. E no Casa Pia, ele chegou em 2023, não foi muito bem na sua primeira temporada, né, com a camisa do clube português. Entrou em campo em 34 partidas e marcou 4 gols apenas. Ele não teve muita rodagem, porque o Casa Pia tinha um atacante titular. Mas esse atacante foi vendido para o futebol russo. Então nessa temporada agora, de 23, 24, a temporada de futebol europeu vai do meio do ano até o meio do outro ano, ele está conseguindo ter mais minutagem. E é a partir dessa minutagem que o Cleiton passou a ser um jogador qualquer dentro do Casa Pia, por uma peça essencial. Casa Pia, em 30 partidas, o Cleiton marcou 12 gols e deu 2 assistências. Hoje o Casa Pia é uma equipe que está em 10º lugar no campeonato português. Isso diz muito ao desempenho do Cleiton. A gente vai trazer aqui exatamente em números a vocês, né, o porquê nós estamos dizendo exatamente isso. O campeonato português começou lá no dia 12 de agosto. Antes do campeonato português começar, o Cleiton entrou em campo em 2 oportunidades com a camisa do Casa Pia contra a equipe, no caso do Vila Verdense, uma equipe aí, né, do futebol de Portugal, e também entrou em campo antes, né, do início do campeonato português contra uma outra equipe também de Portugal, que foi o Torreense. Isso foi a prévia da Taça da Liga, a final, onde o Casa Pia inclusive conquistou o título. Nessas 2 partidas, na semifinal e na final, o Cleiton conseguiu marcar 2 gols. Casa Pia venceu os 2 jogos pelo placar de 2-0 e o Cleiton marcou 1 gol em cada jogo. Foi os primeiros 2 jogos do Cleiton na temporada de 2024, 23-24, e já deu aí, esse cartaz de visita de essa temporada vai ser uma temporada importante para mim. Essa foi a primeira imagem do Cleiton. Cleiton foi para o primeiro jogo do Campeonato Português contra a equipe, no caso, do Farense. Nessa partida, o Casa Pia venceu, estreou no Campeonato Português vencendo por 3-0 fora de casa, e o Cleiton marcou um gol na partida. Segundo jogo do Casa Pia, Cleiton enfrentou o Sporting, melhor time que hoje inclusive é o líder do Campeonato de Portugal, perdeu pelo placar de 2-1, mas o Cleiton marcou um gol. O Sporting vinha vencendo o jogo pelo placar de 1-0, o Cleiton empatou a partida, porém saiu do jogo, e aí foi o momento que o Casa Pia acabou levando o segundo gol e perdendo, né, o segundo jogo do ano. E teve o 5º jogo do Cleiton na temporada de 2023-24, o 5º jogo do Casa Pia contra o Boa Vista, que é uma equipe muito tradicional no futebol de Portugal, e o Cleiton marcou o gol. Nessa partida foi 1-1 Casa Pia e Boa Vista, e o gol marcado pelo Casa Pia foi pelo Cleiton. Então, os 3 primeiros jogos do Casa Pia no ano, a gente vai trazer todos esses detalhes aqui, já adianto a vocês. O Casa Pia, de 9 pontos disputados, conquistou 4, e desses 4 pontos disputados pelo Casa Pia, o Cleiton participou diretamente dos 4, pois foi 1 gol marcado, foi 2 gols marcados,
um gol no empate pelo placar de 1-1 e um gol na vitória pelo placar de 3-0. Cleiton depois voltou a marcar gol na vitória lá no dia 28 de setembro do Casa Pia contra a equipe do Nacional de Portugal. Foi 2-1 e o Cleiton marcou um dos gols, né, da vitória aí do Casa Pia. Outro jogo também no dia 1º de novembro, o Casa Pia empatou com o Braga, que é uma equipe tradicionalíssima também no futebol português, pelo placar de 1-1. Outro Casa Pia foi marcado pelo Cleiton e o Cleiton balançou a rede também no dia 17 e no dia 30 de dezembro contra a equipe do Braga, onde o Casa Pia perdeu pelo placar de 3-1, mas o gol marcado pelo Casa Pia foi feito pelo Cleiton, e também uma vitória pelo placar de 3-1 do mesmo clube português contra a equipe do Chaves. Cleiton marcou 2 gols na partida e deu mais 3 pontos para o Casa Pia. E os últimos 2 gols marcados pelo Cleiton foi agora, no dia 18 e 24 de fevereiro, quando o Casa Pia enfrentou o Arouca e o Vitória de Guimarães. Contra o Vitória de Guimarães foi 2-0 Casa Pia com um gol e uma assistência do Cleiton, e contra o Arouca foi 1-0 Casa Pia com o único gol marcado da partida pelo atacante brasileiro. Então, a gente já vê por aí como, né, o Cleiton foi uma peça importante. A gente aqui, rapidamente falando, trazendo os resultados, mais de 15 pontos do Casa Pia foram conquistados com gols do Cleiton, com assistências, com gols, com participações em gols. E é um atleta que vinha se destacando tanto no futebol de Portugal. Hoje ele vive, sem dúvida nenhuma, o melhor momento da sua carreira. É inegável, o Cleiton hoje vive o melhor momento da sua carreira com seus 25 anos. Tem muito futebol ainda para jogar. E exatamente pelo destaque que ele vem tendo em Portugal, o Cleiton já é um atleta que vem sendo observado pelo departamento de scout da 777 há muito tempo. Ontem o jornalista Algel Silva trouxe essa informação, que o Cleiton é um jogador que já está aí sendo mapeado pelo grupo norte-americano há bastante tempo. Porém, ainda está a dúvida. Tá bom, o Cleiton é um jogador bom, a gente já viu. Um atleta fundamental para uma equipe de pequena prateleira do futebol português, que hoje vem conseguindo se manter na elite do futebol de Portugal, na 10ª colocação, com um bom desempenho do Cleiton. Mas quem é esse jogador dentro das 4 linhas? O Cleiton é um atacante, não é um ponta, mas um jogador muito polivalente. Tá aparecendo essa escalação do Casa Pia, um 3-4-3. O Cleiton, nessa escalação, ele aparece exatamente como um centroavante, né? Ali com 2 pontas abertas ao lado, mas ele ali no meio da área. Tá aparecendo uma outra escalação do mesmo Casa Pia, porém num 4-4-2, onde o Cleiton aparece aberto ao lado. Não como um ponta, mas como um atacante que joga ao lado também de um outro atacante. Uma formação até que pode ser feita até no Vasco da Gama com o Verratti. Ramon tentou essa formação com o Verratti e o David não deu certo. A gente está vendo aí que o Cleiton já entrou nesse esquema de jogo no Casa Pia, e nesse jogo, inclusive, ele marcou 2 gols. Muito provavelmente foi a partida contra a equipe do Arouca. Então é uma formação em que ele consegue sentir a vontade. Não à toa marcou 2 gols no jogo. Tá aparecendo mais essa outra formação. Não num 3-4-3, mas num 5-3-2, onde o Cleiton também aparece como um atacante ao lado de um outro camisa 9, porém não aberto pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo, e marcou também um gol. E por fim, a última formação, um 3-4-2-1. E o Cleiton aparece sozinho no setor ofensivo, sem nenhum atacante ao lado dele, ele inclusive também marcando um gol. Então a gente mostrou 4 formações aqui a vocês, e 4 formações com o Cleiton aparecendo e exercendo uma função diferente. Cleiton é um jogador atacante, volto a repetir, não é um ponta, mas muito mais móvel do que o Verratti. E essa é a grande diferença. A gente deu uma analisada no Cleiton, e o Cleiton é um jogador famoso por fazer um facão. A gente viu os vídeos do Cleiton e o facão dele é muito bom. Ele não é um jogador rápido como um ponta, né? O David, por exemplo, é um jogador muito rápido, jogador de uma força física extrema e uma velocidade muito grande, mas não é um jogador que tem esse olfato, esse cheiro de gol. Cleiton, diferente, já é esse atleta que fede a gol, né? E tem essa característica do facão. Não é rápido com a bola no pé, mas quando um Payet puxar a bola para o meio, o Cleiton vai fazer de tudo para fazer esse facão com excelência, sem ficar impedido. Essa é uma das principais valências. Tem mais explosão, tem um ataque melhor do que o Verratti na última linha, e é uma opção para dar essa segurança ao Ramon jogando com 2 atacantes. Um jogo que está apertado, Ramon quer colocar 2 homens grandes na área, coloca o Cleiton, que é um jogador que briga no alto, é um jogador que é alvo nos cruzamentos. Com toda certeza, tendo o Verratti e Cleiton no setor ofensivo, vai causar preocupação para a defesa do adversário, pois são 2 jogadores de qualidade aí, né, dentro da área. Se der mole, os 2 vão cravar, mas em comparação com o Paulo Verratti, tem esse setor ofensivo do facão, desse ataque ao último terço de campo, dessa realmente, né, dessa explosão física ali para definir as jogadas com muito mais excelência do que o atacante argentino. Porém, meu amigo, eu sou um mero apresentador, um mero jornalista.
Aí eu chamei o meu amigo Felipe Barros, lá da FB Scout aqui do YouTube, para falar um pouquinho sobre o Clayton a vocês. E ele até fala, né, um pouquinho sobre a comparação com o Verratti. Então dê aí uma olhada nas palavras do Felipe Barros, falando sobre a chegada do jogador. Salve, salve, torcida vascaína, ligada no canal do Gigante. Aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou a convite do meu amigo Lucas aqui para falar um pouquinho sobre Clayton Silva, centroavante que está chegando para reforçar o Vasco da Gama. Bem, pessoal, para quem não lembra do Clayton, ele teve algumas temporadas sim atuando no futebol brasileiro, em especial acho que as que servem mais para a gente poder avaliar foram as temporadas de 2021, quando ele jogou pelo Vila Nova, quando ele teve a melhor temporada da sua carreira, com 17 gols marcados ao longo do ano, jogou pelo Vila Nova e pelo Globo do Rio Grande do Norte. Depois, em 2022, jogou o primeiro semestre pelo Coritiba, chegou a fazer 9 partidas no Campeonato Brasileiro e não foi bem. Tá bom, pessoal? Foram 9 jogos, não chamou a atenção da torcida coxa branca, saiu corrido, vamos dizer assim, do sul do país, foi jogar em Portugal. Fez a temporada 22-23 pelo Casa Pia, modesta equipe do futebol português, e a atual temporada 23-24 também pelo Casa Pia, primeira divisão de Portugal, e vinha tendo sim uma ótima performance com 12 gols marcados, 2 assistências. Chega ao Vasco da Gama talvez depois da sua melhor ou segunda melhor temporada como jogador profissional, lembrando que ele tem 25 anos de idade. O Clayton é centroavante, 1,84 m, não é um cara que vai tão bem nas bolas por cima como um Verratti, mas é um centroavante que consegue fazer bastante aquele jogo de mobilidade, um cara que se desloca bem, consegue aparecer no espaço vazio e fazer o facão para poder jogar ao lado do centroavante. Eventualmente, mais que eu, Felipe, gosto de ver ele realmente no comando do ataque como um camisa 9. Não me empolga essa conotação, por mais que ele esteja bem, não conseguiu performar na Série A quando esteve no Coritiba. Na minha visão, é mais um cara de composição de elenco. Vamos ver se ele consegue voltar ao Brasil, não sentir a camisa do Vasco da Gama e performar bem, tá bom? Lá no meu canal, na FBTV no YouTube, tem um scout completo com os números do jogador nas últimas temporadas, uma comparação dentro da Liga Portuguesa. Convido todos vocês a assistirem, deixarem o like aqui, deixarem o like lá também, fazerem a inscrição e deixar o comentário que vieram do canal do Gigante. Beleza? Um grande abraço a todos. Quando tiver mais contratação do Vasco, volto aqui para dar aquela moral. Valeu! Então, né, torcedor vascaíno, de fato, Clayton é do Vasco da Gama. Chega assim num contrato de 5 anos com o Vasco, ou seja, fica até o meio, né? Ou, aliás, fica até o final, até para ser mais exato, de 2029, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, fica até o final de 2028, vamos recorrigir aqui as coisas. E o Vasco pagando 16 milhões e 100 mil reais ao clube português para ter a contratação do atacante. Aí você pode falar, Lucas, por que o Casa Pia está liberando um dos principais jogadores do seu elenco? O Casa Pia é um clube português que precisa de grana. É um clube que precisa financeiramente se autossustentar. Tem dificuldades financeiras, então a venda é algo importante. Você não lembra do Vasco, há poucos tempos atrás, onde o Vasco precisava vender os seus ativos por qualquer dinheiro? O tal do Pires na mão. Esse é o Casa Pia lá em Portugal, um clube formador, clube que tem sim essa característica de vender, e exatamente por esse motivo que o Vasco contratou o Clayton. E olha, até para fechar o vídeo aqui, trazer essa informação a vocês, Clayton, é claro, desembarca amanhã no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar esse contrato de 5 anos. Mas antes que você fale, Lucas, o Clayton tem passagens por Vila Nova, Globo, você acha que esse jogador é bom pro Vasco? A pergunta que eu faço é, você acha que o Verratti é bom pro Vasco? Você vai responder com toda certeza sim. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe qual é a carreira do Verratti? E aí eu tenho a convicção de que você muito provavelmente vai falar, não sei. O Verratti hoje tem 35 anos de idade. O Verratti, exatamente 10 anos atrás, com a idade que hoje o Clayton está, o Verratti estava disputando a Série C do Campeonato Argentino com a camisa do Ferro Carril Oeste. Além disso, ele estava também vestindo a camisa do Rangers de Talca no futebol chileno, exatamente na mesma temporada de 2014, disputando a Série B do Campeonato Chileno. Verratti, com 25 anos de idade, é a mesma idade do Clayton. O Verratti, antes de chegar ao Vasco, ter essa temporada esmagadora no último ano e agora também, ele teve passagens por Colón, um clube de pequena tradição na Argentina, Gimnasia, um clube de pequena tradição na Argentina, Boca Unidos, um clube de mínima tradição na Argentina, Instituto e Belgrano. No Vasco, o Verratti é um monstro. Então, antes de você criticar o atleta pelos clubes por onde passou, aguarde ver o desempenho dele dentro de campo. Que muito provavelmente você foi o mesmo que criticou o Verratti lá no meio do ano passado quando chegou e criticou agora o Galdamez antes de chegar também ao Vasco da Gama. As coisas não funcionam dessa maneira. Importante falar a vocês, né? É claro, porque a gente critica muito o livro apenas vendo pela capa, sem lê-lo de fato. E essa é a situação do Clayton. Jogador que vive o melhor momento da carreira, pode surpreender a todos vocês. Então, antes de criticar, aguarde.
A gente viu, né? O próprio Felipe falou, não é um jogador craque, não é para resolver as soluções ofensivas, mas o jogador pode dar muito ao sistema ofensivo do Vasco, ser uma peça importante aí para a equipe de Ramon. Gostou do nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente conta muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, até porque foi um vídeo importante, longo de fazer. E é claro, se inscreva, compartilhem o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.